onde essa discussão é aprofundada em cima desse conhecimento, uma série de práticas que criam esses manicômios, que criam as práticas de rejeição, de exclusão, de discriminação, de estigmatização. Então, essa é a prática que ele queria superar, enfrentando esse conhecimento, produzir outras formas de relações, produzir outras possibilidades. Pode passar? É só para mostrar uns textos, né, da Sonegada, quando ele fala do questionamento do sistema institucional, atingindo estruturas sociais, né, e que a crítica da neutralidade científica, a crítica da ciência. Então, foi muito interessante o procedimento que ele operou, o conjunto de procedimentos, onde ele faz uma denúncia da relação da ciência com a economia, com o Estado, com a política, com a sociedade, com os interesses, né? Que hoje é fundamental. Não tem um grande cientista sério que trabalha com ciência que não coloque em discussão a produção de conhecimento em relação à produção de políticas, de poderes, de interesses, de mercado, etc. Vai passar, por favor? Esse é um outro trecho de um outro livro, um problema de psiquiatria institucional. É uma produção enorme, 100 e tantos artigos, 30 e poucos livros. A gente no Brasil quase não conhece. Uma coisa até que eu sempre digo que é curiosa, tinham 2 livros do Franco Basaglia aqui no Brasil. Um é um livro chamado Psiquiatria Alternativa, do otimismo da prática contra o pessimismo da razão. Alguém já viu esse livro? Muitas poucas pessoas têm, que esse livro é raro, né? É um livro pirata. Hoje podemos confessar, né, que nos tempos difíceis da ditadura, etc., a gente foi em 78, 79, nós andamos com Basaglia pelo Brasil, ele esteve aqui em 78, 79, e amanhã, aliás, sai uma resenha de um livro que está sendo lançado de uma jornalista no jornal o Globo, que deve ser vendido aqui, certamente, e reproduzido também, às vezes, as matérias, outros jornais, sobre o Hospital de Barbacena, né, um hospital clássico de Barbacena, está sendo fechado. O Hospital de Barbacena, Basaglia visitou em 79 e falou, isso é um campo de concentração. E nós ficamos impressionados com isso, porque eu, particularmente, assim, pensei muitos anos nisso. Puxa vida, a ideia do campo de concentração não chama só a atenção do descaso, da violência, né? Assim, qual a diferença de um campo de concentração para a pior das prisões, a pior dos cárceres? É que, supostamente, ideologicamente, um cárcere, uma prisão, serve para recuperar a pessoa para a sociedade. E o campo de concentração para exterminar. Em Barbacena isso era muito interessante. A alta mortalidade, e depois, não sei se vocês sabem, alguns 5, 6 anos atrás, foi encontrado um cemitério próximo ao hospital com 60 mil corpos internados, né? Então, é uma coisa que nós, da área, professor, temos que pensar nisso, né? O hospital servia muito mais como extermínio. E o Basaglia, visitando esse hospital, indo nos locais, nós gravávamos as conferências do Basaglia, as falas, reuniões, etc., muitas das quais nós perdemos, que era um gravadorzinho que existia na época, que era do formato de um tijolinho. Ele tinha uma tecla preta e uma vermelha, tinha que apertar simultâneo assim. Então, me lembro demais disso. A gente botava ele no chão, ele gravava tudo menos a voz do Basaglia. Era impressionante. Ele tinha, hoje em dia tem negócio de microfone direcional, né? Ele pegava os ruídos, carro na rua, as crianças gritando. Era uma coisa, menos ali a gente que estava dentro da sala. Ele tinha uma capacidade de pegar o som. Mas bem, isso gravou e etc. E esse livro foi rodado aí meio pirata, aí depois sumiu. E quase não tinha, mas muito interessante. Foi publicado
há pouco tempo na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, agora, e os pesquisadores, estudiosos do pensamento dele, consideram um dos livros mais importantes do Basaglia. Chama Conferências Brasileiras, de Franco Basaglia. E ele, por quê? Ele foi em 78, 79, as duas vezes que ele veio ao Brasil, foi no ano 78, Psiquiatria Alternativa. Psiquiatria, ele está perguntando o nome do livro, eu sou hiper ligado, né? Se eu fosse criança hoje, eu estaria tomando Ritalina. Eu estou atento aqui, estou ligado em tudo. Então, esse livro, ele tem uma importância fundamental, porque foi no último ano quase da vida de Basaglia. Ele morreu em 80. E, em 78, foi aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, a Lei 180, que foi aprovada em 13 de maio de 78, e que foi chamada Lei Basaglia. Então, eles estavam vivendo o início do processo, aprovar uma lei nacional, ainda hoje a lei mais moderna, mais avançada do mundo inteiro. E esses debates refletiam esse momento de otimismo, de questões, etc. E ele, como sempre muito crítico, ele dizia, olha, a lei não basta. A lei não basta. Pelo contrário, em alguns momentos eu não queria aprovar a lei. Entendeu? Eu queria que a lei ficasse assim como um objetivo, a gente ficar lutando, porque depois que aprova a lei, todo mundo fala, graças a Deus está aprovada, agora é obrigação do governo plantar os serviços, eu só tenho que ir lá, né, arranjar o meu emprego e trabalhar e etc. Né? Então, aquela ideia do movimento político, de transformação, de inclusão, de relacionamento diverso, passa depois a ser algo, digamos, administrativo, burocrático. E um outro livro do Franco Basaglia é um livro, A Instituição Negada, é um livro que foi publicado no Brasil pela primeira vez em 85, mas foi publicado na Itália em 68. Por que eu estou falando isso? 14 anos de diferença. Basaglia teve uma experiência muito rica em Gorizia, onde ele trabalhou no manicômio, fechou o manicômio, deu alta aos pacientes, pediram demissão coletiva, não sei se vocês sabem dessa história, tem até no livro muito rico, brasileiro, um dos mais bonitos, mais bem aprofundados, detalhados da experiência italiana toda, que é o livro da Denise, A Desconstrução do Manicômio de Trieste. E a Denise, nesse livro, mostra como assim, a experiência de Gorizia foi, todo mundo se demitiu, deram alta a todos os pacientes, fecharam o hospital, depois de algum tempo voltou tudo ao normal. Né? E o Basaglia saiu da Itália, foi para os Estados Unidos, voltou em Trieste de 71 a 79, quando ele se afasta, ele percebe que não bastava fechar o hospital, não bastava ter centro de saúde mental, era necessário transformar as relações com a sociedade, transformar as práticas das famílias, transformar a prática da cultura dos profissionais, transformar as instituições, transformar o poder judiciário, transformar a sociedade e produzir práticas que realmente fossem substitutivas. Aí que veio a nossa expressão que nós usamos hoje, substitutivas ao manicômio, não paralelas, simultâneas, não alternativas. Inclusive, quando nós chamamos o livro de Psiquiatria Alternativa, ele não gostou, ele falou, não é alternativo. Eu não quero uma alternativa ao manicômio, eu quero substitutiva. Então, isso para chamar a atenção dessa importância, né? E que ele diz, a questão central, nós nunca vamos ter uma definição completa, última, definitiva, né, da ideia da doença mental, do transtorno mental. Porque não existe, isso é muito mal compreendido, não existe a doença mental, o transtorno mental. Existem pessoas com transtorno. Você nunca viu uma esquizofrenia. Você não vê esquizofrenia. Da mesma forma que todo mundo fala, mas isso é matemático, matemática é uma ciência exata.
A matemática nunca foi exata, todo mundo sabe disso. A matemática é filosofia. Como também não existe o número 5, nem o 4, nem o 3. Né? A gente não vê, são construções, né? São conceitos que nós adotamos para falar de algum tipo de coisa. Então, se eu uso o conceito de doença, eu acabo lidando com a doença e não com o sujeito. Essa foi a simples reviravolta, porém profunda, que Basaglia fez. Nós precisamos lidar com os sujeitos. Quando eu lido com o sujeito, ele diz, a psiquiatria colocou o homem, o sujeito, entre parênteses, para se ocupar da doença. Eu proponho inverter, fazer como Edmundo Husserl fala na fenomenologia, colocar a doença, entre parênteses, para me ocupar do sujeito. E aí descobriu algo muito impressionante, muito simples. Eram pessoas que não só poderiam ser vistos pelos sintomas que os tratados de psiquiatria ensinavam a coletar e identificar, pessoas que tinham desejos, projetos de vida, apreensões, conflitos, interesses, etc, etc, etc. Então, mais do que apenas fechar os hospícios, fechar os modelos tradicionais, criar novos serviços, era necessário criar outras possibilidades de vida. E por isso nós partimos hoje para os programas de geração de renda, de residência, de criação de projetos culturais, de lazer, de vida, né? Que para poder dar conta, tentar dar conta de outras dimensões da vida que não sejam, então que são tão importantes quanto. Então, muitas das vezes nós centramos demais na rede de serviços e não construímos, não ajudamos a construir outras possibilidades na cidade, no território. E foi a partir de Basaglia e da psiquiatria italiana que essa expressão entrou no nosso vocabulário, inclusive do SUS, de território. A ideia do território não apenas como a região administrativa, né? Mas todo mundo sabe disso hoje, mas isso é fundamental. A ideia é como o conjunto de forças políticas, sociais, que lidam numa determinada região e que excluem, por um lado, são forças que servem tanto para excluir, para rejeitar, para negar aos sujeitos as suas experiências, como para incluir, se forem transformadas. E essa é uma das contribuições mais fundamentais de Franco Basaglia, que nos faz colocar o pé para fora do serviço, né? Pensar a rede muito mais como, não só como uma rede de serviço, uma rede intersetorial, mas como uma rede de pessoas, uma rede de sujeitos, uma rede de relações, uma rede que transcende essa ideia formal da rede identificada por pontos que são unidades, que são serviços. Pode passar, Cris? Eu não sei como é que está meu tempo. Um quanto? 30? Então eu posso falar. Então, essa contribuição, né, fez com que hoje a gente tenha uma experiência que nasceu, em boa parte, inspirada, ela não é modelo, não segue a risco, a experiência italiana inspirada na Itália, mas que transcendeu. Vários autores, vários diretores, vários personagens importantes da saúde mental e da psiquiatria italiana consideram hoje a experiência brasileira, e não só dos italianos, mas os italianos, eu queria chamar a atenção, uma experiência inovadora, transformadora, por causa dessas características. Nós estamos conseguindo fazer um trabalho que sai do campo tradicional, exclusivo, digamos, médico-psicológico, do campo só da atenção psicossocial, entendida como uma política de saúde, né? Então, está relacionado à moradia, à lazer, à cultura, a transformações, e isso é fundamental, né? A minha abordagem aqui, minha chamada aqui, é que a gente nunca deixe de lado isso como algo secundário, complementar, mas é tão fundamental quanto. É tão fundamental quanto construir novos serviços, criar outras possibilidades de vida, de cultura com as pessoas, né? E essa transparência aí, né, é para provocar também
uma questão que, por consequência do que fala Basaglia, né, que a doença deve ser colocada entre parentes para que a gente possa se encontrar com o sujeito. Isso devo antecipar, sim, acho que é legal a gente saber que são... Basaglia, ele uma vez foi acusado de não ser psiquiatra. Ele era professor de psiquiatria de Parma, foi ser diretor de um hospital psiquiátrico, era psiquiatra, porque ele só lia filosofia, ele só lia outras coisas, sociologia, etc. Nos livros dele, ele quase não citava psiquiatria, psiquiatras. Então, uma crítica, claro, ele vendo o que se transformou, qual era a produção psiquiátrica, ele conseguia elaborar uma crítica no âmbito da filosofia das ciências. Coisas muito importantes. Então, por exemplo, hoje, uma das principais epistemólogas, a bioquímica, a parceira de Ilya Prigogine, prêmio Nobel de Bioquímica, a Isabella Stengers, ela fala desse procedimento, né? Ao colocar entre parênteses o conceito, eu consigo ter um outro contato empírico com o objeto do conhecimento, que no caso das ciências sociais, humanas, psicológicas, não é um objeto, é um sujeito. Então, se permanentemente eu adoto essa postura epistemológica, né, de não lidar com a doença, mas lidar com o sujeito, eu estou permanentemente construindo outras possibilidades. Isso faz com que a minha relação clínica, também da mesma forma, então que era um equívoco achar que ao colocar a doença entre parênteses estava negando a ideia de que existia algo diverso naquele sujeito, né? Aqui Basaglia dizia, a ideia de doença não dá conta. O que significa eu falar que a pessoa é esquizofrênica? Se na prática institucional, na prática real, o procedimento que eu vou fazer é o mesmo, né, com ele. Significa que eu tenho que mudar a forma de ver essa pessoa e descobrir nele um sujeito. E é uma tradição importante que queria salientar que não é só Basaglia. Aqui no Brasil nós tivemos um grande psicossomatista, que é o Danilo Pelestreiro, muito pouco adotado também nas faculdades de medicina, nos ensinos, escreveu um tratado chamado Medicina da Pessoa. Se alguém encontrar, se alguém tiver acesso a esse livro, ele ainda hoje é um grande instrumento, uma grande ferramenta para trabalho, para formação. Danilo Pelestreiro tornar-se pessoa. E outro médico, que eu admiro muito, é um tanto banido da academia, né? Mas a academia, ela é absolutamente parcial. Cada vez mais a academia, inclusive, serve aos interesses do complexo médico-financeiro, assim chamado hoje, né? Antes chamava-se médico industrial, hoje se chama de médico financeiro, que atua na área da saúde. O médico é o Oliver Sacks. Ele até publicou a matéria, vocês conhecem, né? Oliver Sacks, muita gente conhece. Oliver Sacks é um neurofisiologista inglês, escreveu vários livros. O primeiro dele que ficou mais famoso foi Tempo de Despertar, que é um livro fantástico. Ele tem uma discussão teórica sobre o conceito de doença, que é algo fundamental. Ele começa o livro falando isso. Não pergunte que doença tem a pessoa, mas que pessoa a doença tem. Né? É o Oliver Sacks. Esse livro, Tempo de Despertar, deu origem a um filme, talvez o filme as pessoas conheçam mais, que é o filme com Robert De Niro e Robin Williams, né, numa instituição asilar, que é uma história centrada numa história real, e tiveram vários outros filmes de livros dele. Um outro é um que chama A Primeira Vista, de um massagista, massoterapeuta cego, que casa-se com uma mulher, que se convence a ele de superar. Depois saiu um com síndrome de La Tourette, agora saiu um, que eu esqueço o nome da mulher, é uma história com a própria mulher, que é um documentário, filme documentário de uma autista que virou veterinária e criou uma máquina para abate de gado, para que o gado não sofra ao morrer. Vocês já viram esse filme? Então, o livro é Antropólogo em Marte, né?
Então, existem várias outras produções que não chegam à academia, então que nós temos que chegar até essa produção. Então, se eu coloco a doença entre parênteses, eu também tenho que colocar a minha relação e a própria relação clínica, né? Para que a gente hesite um pouco mais, porque a gente tenha menos certezas em fazer essas descrições. Pode passar, meus tempos aqui estão... Bem, então eu cheguei em 17 minutos. Então vou tentar acelerar agora aqui, só para marcar pelo menos, para deixar... Dentro dessa, digamos, essa proposta que eu trago de provocação, né, tem outras conferências, outros debates aqui, eu queria trazer alguns pontos de prontos frágeis, né, que nós estamos tendo hoje. A falta de articulação com outros setores das políticas públicas. Eu acho que é uma questão importante. A reforma psiquiátrica e mesmo a reforma sanitária, o SUS, ficaram dentro de si próprios. Nós não conseguimos sensibilizar outros segmentos, outros setores. Um dos fundamentais é a educação. Nós não conseguimos formar profissionais para a reforma psiquiátrica, para a CAPES, para o SUS, para a saúde da família. Tem um ministro, desde do início do SUS, que está fazendo 25 anos, né, esse ano, desde o início do SUS, nenhuma política de educação se dedicou a formar profissionais para a política pública de saúde do Brasil. Uma coisa contraditória, curiosa. Os profissionais saem da universidade, curso de especialização, eu entrevisto muita gente todo ano, não sabe o que é o SUS, não viram um CAPS durante a formação, não sabe o que é reforma psiquiátrica. O SUS